irão passar. Porta principal. Antes de você chegar em qualquer outra porta, primeiro você tem que passar na porta principal, que é Jesus. Por isso ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Significa dizer que para qualquer tipo de atitude que você deva tomar, Jesus primeiro deve ser consultado. É por ele que você vai passar, é por ele que você vai atravessar, porque também ele diz, como porta, ele também diz: eu sou o caminho. Oh, que coisa maravilhosa! Imagine você andando no caminho e agora você vai ter que ter acesso à porta. Esta porta dá acesso a Deus. Mas eu quero voltar para a palavra de Apocalipse, onde ele está falando: eis que eu abri uma porta diante de ti. Ele está falando de algo, de uma bênção, que seja no sentido espiritual, que seja no sentido material. Ele abriu uma porta no contexto da igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel, que é a igreja que servia a Deus, embora as circunstâncias adversas, mas uma igreja que se manteve fiel. Então ele disse: eu abri uma porta diante de vocês e ninguém pode fechar. Nós todos aqui estamos em busca de uma porta, que seja uma porta na vida, na área do trabalho. Eu quero um emprego, Jesus me abre uma porta. Eu preciso de uma porta, que o Senhor me abra uma porta. Se é no sentido na vida sentimental, abre uma porta, prepara alguém. Se é se é na saúde, na área da saúde, me abre uma porta, me dá uma bênção. Eu preciso ser curado, eu preciso ser alcançado, e todas essas portas é Jesus quem abre. Mas o detalhe, nós entendemos que para a porta ser aberta é necessário antes ser fiel. Tem que ser fiel. A porta não é aberta para qualquer um. A porta não pode se abrir para quem está em fidelidade com o Senhor. A igreja da Filadélfia, ele disse: eis que diante de ti eu abri uma porta e ninguém vai poder fechar. Eu quero dizer, meu querido, minha amada irmã, nesta noite, que aquilo que você está buscando do Senhor, se você tem sido fiel a Ele, Ele vai te dar, Ele vai fazer com que você alcance. E ainda que as previsões não são as melhores possíveis, ainda que as circunstâncias diga que não, o Senhor está dizendo: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Oh, glória! Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando Deus quer dar alguma coisa a gente, não adianta, Ele vai dar e acabou. Da mesma sorte, minha pastora, se quando Deus fecha as portas, ninguém abre. E aqui eu quero voltar, falar um pouquinho da minha vida, do meu testemunho. Eu já falei para vocês, mas falando sobre essas questões de quando Deus está no controle da nossa vida, quando nós nos permitimos Deus trabalhar na nossa vida, você não tem que duvidar e nem você tem que ficar com as mãos na cabeça esperando alguma coisa ou desesperado. Você tem que confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Está esperando uma porta aberta? Está esperando uma bênção? Mantenha-se fiel ao Senhor. Eu posso garantir para vocês, como testemunho de vida, que quem espera no Senhor será alcançado, jamais será decepcionado, porque Deus, Ele vai cumprir a sua palavra. Ele diz: eu pus uma porta aberta, ninguém vai fechar. Eita! Olha o templo que vocês estão hoje, hein? Quantas orações não foram feitas? Talvez as circunstâncias, não foi em virtude de alguma circunstância, não. As orações foram movidas. E Deus tem coisa melhor ainda, meu pastor, para você. Deus tem coisa melhor ainda. Vai crescer. Porque quando Deus está no negócio, as circunstâncias diz que não, mas Deus diz que sim. A prova de que Deus está conosco é quando o cenário mostra o contrário, que é para provar que é Deus que é conosco.
Quando o cenário está favorável, todo mundo acredita, todo mundo crê, todo mundo se alegra, mas Deus coloca diante dos fiéis um cenário inverso da sua fé, um cenário inverso daquilo que ele acredita, para provar, para quando acontecer, alguém dizer, foi Deus, oh glória. Por isso ele diz, e ele garante para nós, eu ponho diante de vocês que crê, diante de vocês que acredita, eu ponho uma porta aberta, e ainda que o cenário não seja favorável, ainda que muitos digam não vai dar, não tem como, o Senhor, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus está dizendo, eu pus uma porta aberta diante de vocês, segure a bênção, é profético isso. O cenário não é favorável, mas é Deus que está falando, eu ponho diante dos fiéis, eu ponho diante dos que acreditam, eu ponho diante dos que prevalecem, eu ponho diante dos que perseveram, uma porta aberta, e outra ninguém vai fechar, viu? Podem até tentar, mas não vai conseguir. Podem até tentar, mas não vai conseguir. A igreja Filadélfia é o exemplo de uma igreja a ser seguida. E não pense que a igreja Filadélfia não tinha o que nós tínhamos aqui. Tinha tudo. Tudo que nós passamos aqui, ela passava também. Mas ela se manteve fiel. O diabo trabalhava. Olha, aí como a gente vai identificar? A igreja do Senhor é uma só, para você provar. Mas em cada região existia um povo que se dizia povo de... A igreja de Deus no mundo inteiro é uma só, mas no meio, dentro do povo de Deus, existem as várias igrejas, pessoas, comportamento que denotam quem nós somos, atitudes que nos dizem que nós somos. O fato de Ezequias entrar aqui, pregar o microfone, na confiança do pastor, e vim pregar, isso não demonstra que eu estou salvo. O que demonstra que eu sou salvo é a minha relação com Deus, é as minhas atitudes com o Senhor. O homem é salvo, e eu aprendi isso. Outro dia, nós temos um projeto ali, meu pastor, no Largo do Caranguejo. Trabalho assim um dia não. Aí no dia que eu não trabalho, no caso amanhã, segunda-feira, de 6 às 7 da manhã, nós botamos 2 caixinhas lá. Uma só para música e outra só para palavra. E começamos a pregar. E Deus começou a falar fortemente ao meu coração. E 2 coisas veio sobre a minha mente. Deus falou de uma forma grandiosa. Uma delas é que o Espírito de Deus disse assim para mim. Enquanto o trabalho estava correndo, o trabalho estava em andamento, um prega, outro prega, e o Espírito Santo falando ao meu coração. Para estar num lugar como esse, para testemunhar da minha palavra, tem que ter vida no altar. Tem que ter vida no altar, tem que ter testemunho de vida. Eu não posso com a vida desmantelada e pregar a palavra na praça, não posso, eu não devo, não tem como ir, porque as pessoas, elas têm que entender que o que eu estou pregando condiz com a minha vida, e é para os fiéis que a porta vai estar aberta. Não adianta, meu pastor, não adianta eu querer uma porta aberta, todo mundo na campanha, vem todo mundo para a campanha. É uma campanha para incentivo, para você vir, para quando você chegar aqui, você entender como é que deve para alcançar, para que a porta se abra. Não é apenas vir, é uma campanha, eita meu Deus, e o Senhor vai abrir a porta. Não, para a porta abrir, tem algo a ser feito. O nosso comportamento é glória. Jesus, ele disse, eis que eu estou à porta e... Primeiro você tem que abrir a porta para ele. Você está entendendo? Para Deus abrir a porta que você quer, primeiro você tem que abrir a porta para ele. Voltando lá o testemunho do caranguejo, é outra coisa. Sabe quando uma pessoa é salva? É quando Jesus perdoa ela, meu pastor. A pessoa só é salva quando Jesus perdoa. Deus falava isso fortemente ao meu coração. E como pode ser isso uma pessoa? Não, é porque há uma confusão.
A partir do momento que eu entrei na igreja, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, eu prego o evangelho, eu faço isso, eu faço aquilo, isso ainda não é garantia. E nem mesmo se eu chegar na cabeça de vocês aí, orar, o câncer ser expelido, demônio cair por terra, isso ainda não é garantia de salvação. O que garante a salvação é a nossa comunhão com o divino Espírito Santo. Quando nós somos perdoados por Ele, Ele habita em nós e nós temos comunhão com Deus. Cadê o glória? Quem está entendendo a mensagem? Não adianta vir para a campanha se eu não estou disposto a renunciar. Não adianta, a porta não vai se abrir se eu não querer renunciar. O que nós temos visto no mundo, meu pastor, e eu tenho acompanhado pelas redes sociais, tantas pessoas que estão iludidas com pessoas de má fé, pregando uma mentira para chegar a Deus, para Deus abrir a porta. É honra quando alguém chega no lugar que abre a porta para você. É uma honra ou não é? Deus abrir a porta para nós é muita honra, e Ele não vai abrir a porta para qualquer um. A pergunta nessa noite é: como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Quem está esperando o Espírito de Deus aqui para arrebatar a igreja? Porque essa ação é dele, oh glória! A trombeta vai soar, e só quem vai ouvir a trombeta, primeiramente a trombeta é sinal para os mortos, para acordar, é barulho, eles estão dormindo. E quem vai subir é aqueles que estiverem preparados, vai ser arrebatado, vai ser transformado. Então a nossa preocupação é estar preparado. Oh glória! Quantos de nós aqui bate na porta todo dia: Senhor, abre-nos a porta. Aí vai acontecer, se nós não tivermos uma vida de fidelidade, se nós não tivermos uma vida reta diante do Senhor, poderá acontecer como aconteceu com aquelas 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas certamente não pensavam no amanhã, elas só pensavam no hoje, e nós temos que pensar também no amanhã, se preparar hoje, porque nós temos que estar preparado, mas pensar que Jesus pode vir. Eu posso ir dormir e talvez não acordar. As 5 loucas não pensaram nessa ideia, poderemos adormecer, e aí então? Mas tem que estar preparado. Preparado você pode adormecer. Está na Bíblia, as 5 prudentes, elas adormeceram, mas adormeceram preparados. E a pergunta do Espírito de Deus para nós nessa noite é: quem está preparado para, se hoje você for deitar, repousar, e Jesus vir e arrebatar você individualmente, chamar, é hora de vir. E aí, como é que está a sua vida? Como é que está a sua comunhão com Deus? E os anos de crente, e os anos de igreja, oh glória! Como é que fica esse negócio? Como é que fica? Eu poderia hoje aqui ser mas eu não consigo ser um pregador sensacionalista, emocionar. As coisas de Deus são muito sérias. Nós queremos ir para um lugar santo, nós queremos ir para um lugar puro. E eu pregava ontem ali em Água Fria, e eu preguei sobre o arrebatamento, e na hora Deus ministrou ao meu coração que tudo que nós fazemos aqui, estamos estagiando. Quando o pastor canta, ele está estagiando, porque na glória vai ter cântico. Alavassúria mandarabás, Alai cova nasce, rava súria mandarabás, emeve a súria ramandaravassúria. Estamos estagiando. Quem adora está estagiando, porque lá vai ter adoração. Se o lugar é santo, ele não vai levar impuro para santificar lá, ele santifica aqui para entrar santo.
Eu quero dizer para cada um de vocês, incluindo a minha pessoa, se esforcem para ser fiel ao Senhor. Não dê ouvido a nada que vai tirar você da presença. Ela vassúria mandarabás. De cavassúvia rave, assúria mandarabás. Não dê ouvido a nada e a ninguém que tire você do foco. O foco é Jesus, o foco é o Espírito. Não dê ouvido. Virá tempos na vida de cada um de nós, e eu sinto a autoridade de Deus para dizer isso. A cada um de nós, inclui o pastor Lucas, o presbítero, o pastor, presbítero, a minha pessoa, todos nós que estamos aqui nessa noite, Deus está dizendo que virá momento de situações para querer nos convencer, de sair da presença, de se afastar, mas eis que o Senhor é Deus, e Ele não abandona os seus, não, Ele não abandona, ei, Ele está contigo, Ramante onde vassúria mandarabá, Ele está conosco, em momento algum Ele nos abandona. Talvez a situação não é das melhores, mas é bíblico, porque Ele disse: no mundo tereis aflições. Nós teremos aflições sobre a terra. Quem disse que a igreja será isenta de problemas? Quem disse que a igreja será isenta de situações delicadas? Quem disse? A nossa casa não é aqui. João 14, primeiro ele disse para os seus discípulos, como nós acompanhando Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar lugar. Eita glória! Tem gente brigando por um pedaço, 1 metro de terra, mas lá em cima, para quem crê, já está reservado o seu lugar. Oh glória! Está guardado, está reservado e ninguém toma. E essa é a maior porta aberta que ninguém vai fechar. A porta da minha salvação, a porta da tua salvação, a porta do escape, ninguém vai fechar, porque Deus Ele já abriu, e ninguém vai fechar, nem nos céus e nem na terra e nem debaixo da terra. Deus já abriu a porta. O que eu faria, sabendo que tem alguém que me ama de verdade, que foi, que é e que será capaz de dar a sua vida por mim? O que eu faria? Eu tentaria, ou eu tentei, ou tentarei retribuir na mesma proporção. Eu sinto graça aqui nessa noite. Papai está aqui. É bom quando você ama uma pessoa, meu pastor, que a pessoa te ama, retribui na mesma proporção. E o Espírito de Deus está pedindo para a terra, pedindo não, eu só quero isso, que vocês retribuam. Nós estamos nessa noite aqui, nesse banquete, preparado para nós. Quem não veio, perdeu. Oh, vamos retribuir Ele na mesma proporção. Deixe Deus falar ao teu coração. Unge os teus ouvidos, unge os teus olhos, glorifique ao Senhor, adore a Ele, porque Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Ele é o Senhor, a porta está aberta. Fala em porta, obrigado Espírito Santo. Alá, chuva, ai, chova, surya mandarabás. Para quem Deus escolhe, para quem Deus separa e para quem se coloca na posição, Deus abre porta sim. Ele tira da frente todo impedimento, empecilho. Quando Deus tirou o povo de Israel, havia um mar no caminho deles, havia um mar no caminho do povo de Deus.
havia um mar, e atrás havia Faraó. Porventura, espiritualmente, não é o que está acontecendo conosco, não mais no sentido literal, mas no sentido espiritual. Existe um mar, existe impedimento, mas como Deus, meu pastor, abriu o mar vermelho para o seu povo passar, Ele continua abrindo, porque Ele continua sendo Deus. Oh glória! Os israelitas estavam em busca de uma terra, literalmente estava pontuada no mapa, geograficamente falando. Eles iam para uma terra, e nós vamos para uma terra celestial. Os inimigos deles não eram apenas espirituais, eram mais físicos, exércitos. Mas a caminhada dessa igreja aqui é uma caminhada espiritual. Os nossos inimigos são mais espirituais. Por isso que Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais vencer no dia mau. A Bíblia está dizendo que haverá dia maus para nós. Talvez para nós hoje foi um dia bom, para alguns foi bom, mas para outros foi um dia mau. O dia mau, e o Espírito manda eu dizer para vocês, igreja, não se engane, existe dias maus, mas para cada dia mau existe o Senhor para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. Para cada dia mau existe o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, oh, o Deus dos exércitos. Josué estava tão conectado com Deus, que quando o anjo apareceu para reforço e dá ânimo, né? Porque às vezes na nossa caminhada dá desânimo, meu pastor, e o Senhor sabe disso. Tem desânimo, tem sim. Eu posso orar 24 horas, eu posso jejuar, mas vai ter desânimo, meu pastor. Eu posso ser crente como eu nasci no Evangelho, mas vai ter desânimo na minha vida como eu já tive. E a Bíblia está cheia, recheada de exemplos de homem de Deus. Moisés falava cara a cara com Deus, mas teve um momento que Moisés ficou temeroso. E conosco não será diferente, mas o Espírito está aqui. O Espírito Santo está aqui. Eu queria que você batesse continência para Ele. Faça isso. Ele é o Senhor da nossa vida. Quantos livramentos nós costumamos agradecer. A gente costuma agradecer a Deus por livramento que os nossos olhos físicos viram, mas o Espírito me impulsiona a dizer: quantos livramentos eu não tenho dado a vocês, que os vossos olhos não viram. Entrou no ônibus, o ladrão ia roubar, não roubou. Deus cegou ele, ou não permitiu que ele roubasse. Ele cuida da gente. Ele cuida da gente. Quando eu leio o Salmo 91, o que é que está escrito? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha que maravilha. E a sombra do Altíssimo é para os íntimos. Deus convida a nós sermos íntimos dele nessa noite. Quem é íntimo do Senhor terá proteção, será guardado. No livro de Salmo tem uma passagem que diz assim: Ele dará ordem aos seus anjos. Pense num povo abençoado sobre a terra, é o povo de Deus. Igreja, não se envolva com as coisas do mundo, deixa para lá, não dê ouvido, siga a caminhada dando glória. No dia mau, não deixe de dar glória. No dia mau, pode entender e pode acreditar que você pode ter uma semana de glória, mas o dia mau vai aparecer. O dia mau vai aparecer, mas com ele, o Todo-Poderoso. Quem é que não conhece a história de Jó? Como pode um homem fiel e temente a Deus, o diabo achou
Porque o diabo, a respeito, Deus sabe e te conhece. Ele conhece toda a anatomia humana. Deus sabe, conhece e te entende. O diabo apenas acha de você. Por isso, quando vir uma palavra para te jogar para o chão, é o diabo achando. Diga, você está achando. E não é isso que você está dizendo. Você pegou aí? Vai vir a palavra. O dia mau, meu pastor, é caracterizado por palavras que nos jogam para baixo. O dia mau é caracterizado por perseguições. O dia mau é caracterizado por tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. E a Bíblia diz que o diabo, ele é um ser muito inteligente. A Bíblia diz isso. Não precisa usar não precisa estar escrito. É só você olhar para as características. É como a palavra trindade. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia, mas você sabe que ela existe, porque tem Pai, Filho e Espírito Santo. E a comprovação está disso. Quando João vai batizar Jesus, homem, entra na água, uma pomba o Espírito em forma de pomba reposa, o Espírito Santo, e do alto uma voz: esse é o meu filho amado em quem me compraz, oh glória. Por isso, ele é um ser inteligente. E eu reforço, o diabo apenas acha de você. Ele não diz com certeza, ele apenas acha. Mas Deus te conhece. Por isso que ele disse para a igreja. O que foi que ele disse para a igreja? Eu sei, eu te conheço. Eu te conheço. Então, por que está se preocupando com as acusações? Se eu te conheço. Não é verdade o que estão dizendo a teu respeito? Por que está triste? Por que está batido? Teve um momento que o salmista precisou conversar com a alma dele. Olhou para dentro. Eu acredito que ele foi para frente do espelho. Por que está batida, minha alma? Por que está batida? Por quê? E tem momento que você, quando o dia mau chegar, faça isso. Você vai ficar triste, mas vá lá e diga: por que minha alma está batida? Ainda há esperança. Oh glória. Quem ama Jesus aqui, diga glória. Diga: Jesus, eu te amo. Diga: Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Oh glória. Ele está voltando para nos socorrer. Eu vou lá para o livro de Hebreus, onde o escritor diz: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Não vai tardar. Nós não temos compromisso com o tempo. Para nós queremos é adorar. E não importa se ele vai demorar ou não. Eu quero é que ele me encontre adorando, glorificando, exaltando. Tem vitória para os fiéis. Tem vitória. Tem porta aberta. E eu me ouço na autoridade do Espírito Santo. Venha comigo agora. Se você está se esforçando, se você tem se mantido fiel ao Senhor, não apenas dentro do templo, mas fora dele, onde quer que você bote a planta dos seus pés, vai ter porta aberta, vai ter testemunho, em nome de Jesus. Seja fiel, e o meu Deus me manda, autoriza eu dizer para você: para os fiéis haverá porta aberta, e não importa o tempo. Lembre, quando Deus quer nos abençoar, o cenário nunca é como as pessoas imaginam. Lembre disso, saia daqui lembrando disso, que quanto mais, para os fiéis, quanto mais o cenário é cinzento, tem bênção por trás da cinza. Oh glória, tem bênção. Deus nos levantou para sermos guerreiros, soldados valentes. Não se dobre. Não se dobre. Eu vou repetir para que os ouvidos de vocês sejam consagrados aqui nessa noite. Eu consagro os ouvidos de vocês. Quando vir palavras negativas, lembre do que Deus, não foi Ezequias, foi Deus nessa noite. O diabo não sabe nada a teu respeito. Quem sabe é Deus, quem te conhece é Deus. Então não tema.
certeza de que Deus é na nossa vida, o inferno pode se levantar. Aí eu volto para meu irmão Jó. Jó tinha tanta certeza de que Deus era com ele, que as acusações, até mesmo os seus amigos, meu pastor, foram usados pelo inimigo para acusar Jó. Quando a gente entra na prova, Deus entra com a gente. O cenário muda. Quem te abraçava não abraça mais. Aí entendo, eu estou na prova. Quem gostava de te abençoar não vai abençoar, está na prova. É isso. E papai diz: está na prova, mas está comigo, tá tudo em paz. Alá, quem está entendendo a mensagem, vai, vassúria. Alá, amante, o reve, assúria, amante. Não adianta eu achar que estou bem se Jesus não está comigo. Mas se eu acho, e as pessoas imaginam, está tudo ruim, mas o Pai está comigo, está ótimo. Tem coisa boa chegando. E eu faço questão de fazer observação: para os fiéis tem coisa boa chegando. Para os fiéis tem porta aberta. Deus vai abrir porta para os fiéis. Oh glória! Para provar que é Deus, o cenário tem que estar bem difícil. Quanto mais difícil, Deus está no negócio. Quem está entendendo o mistério de Deus aqui? Eu senti vontade. E se você sentir, diga também: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, Jesus. Alacansúvia, Helemiantio vassúria, Remanto vesse, Arai canto, nebre labas. Deus é o Senhor da minha e da tua vida. Se preocupe apenas em amá-los, Jesus. Se preocupe apenas em ser fiel a Ele. E repito, quando chegar alguma coisa contrária no teu ouvido, já está consagrado, lembre: o diabo não te conhece, quem te conhece é Jesus. Meu pastor, aleluia. 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 Alamandarabachandarabacalabachande comanai. Aleluia. Alejore manda candarabacheia. Eita, glória, 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 glória. Ore mi dio cantele mi da candarabasore calamandarabastu comana. Há uma presença gloriosa aqui neste lugar. Ore mi dianto que nessia na canto e decanto la papacia daramacha. Ele passeia no meio desta igreja, né? Calasto comana macheca, de canto te canto e sia, elepi facia tocomana, entro de canto e de calamaché, passeio do cominaraché, entro de calamaché, comana vasto comana. Quem quer ser renovado por ele aqui? Alante o que me facia labadarabacalabachandaraia.